Olá, meus alunos do quinto ano, vamos para mais uma videoaula com o tema de História, né? Falando sobre a organização indígena. E aí a gente pode perceber que no vídeo anterior eu já explorei bastante coisas a respeito dessas tradições indígenas. E aí a gente vai entender, né? O que mudou de 1500 para cá na vida do indígena, né? Quando os portugueses atracaram no nosso território brasileiro, no ano de 1500, né, eles transformaram a vida indígena, principalmente a cultura, a religião, o modo da alimentação também foi alterado e também tem a questão das vestimentas, né? Porque os portugueses eles vieram para o Brasil e eles trouxeram vestimentas diferentes, tal que o indígena nunca tinha visto antes, né? Como as roupas, os chapéus, os colares, aquilo chamava a atenção do indígena. Como também o indígena chamava a atenção dos portugueses, né? Por conta dos seus cocás, tanto na cabeça como seus braceletes feitos em pena, no canto do pé. E aí a gente pode perceber que esse contato entre o português e o indígena, ele teve uma alteração, né? O português ele começou a transformar, a modificar a vida do indígena. Como assim? Ele começou a transformar e a modificar. Primeiramente foi na cultura, né, e na religião, o modo de se vestir. E a religião foi em quê? Né? Na forma do momento da catequização, onde os portugueses começaram a querer catequizar os indígenas para poder ter o conhecimento do que eles queriam. E aí a gente vai entender um pouco sobre como é que essa aldeia indígena está organizada hoje, né, nos dias atuais. Vamos aqui. Toda aldeia, ela tem um chefe, né? Esse chefe, ele é chamado de Morubixaba, ou então ele é chamado de cacique, né? Dependendo do grupo, dependendo da localização do local onde os indígenas estão residindo, né? Eles têm essa variação. Ou é chamado de Morubixaba ou de cacique, que são as pessoas que têm o poder da aldeia, é como se fosse o presidente daquele local. Vamos ter também o chefe religioso, que é chamado de pajé ou xamã. Esse chefe religioso, ele tem uma influência muito grande dentro da aldeia, né? Ele tem uma grande influência. Por quê? Porque todos que estão ali, eles ficam observando os traços físicos, né? A religião, o modo de se comportar desse pajé ou desse xamã. Nós temos também a religião indígena. Vocês já prestaram atenção que a religião indígena ela é diferente. Por quê? Porque ela é politeísta, ou seja, ela acredita em vários deuses. Por exemplo, Deus do trovão, Deus do sol, né? Eles fazem invocações. Por que eles têm aquele momento de invocação no ritual deles? Porque a religião deles é voltada mais para o politeísmo, ou seja, a crença em diversas divindades, né? Por exemplo, uma árvore, um tronco de árvore. Então, tem várias lendas que representam essa questão da religião politeísta do indígena. Nós vamos perceber também que as tarefas diárias elas são divididas de acordo com a idade ou com o sexo, porque a mulher ela tem uma certa dificuldade, por exemplo, de construção das suas ocas. Então, quem é responsável por isso? O homem. O homem ele pode ser que ele possua dificuldades no preparo dos alimentos. Quem é que tem mais essa afinidade? A mulher. Então, nesse momento, faz-se uma divisão do trabalho, onde o homem, ele caça, ele pesca, ele procura, né, fazer suas construções, ele é responsável pelo serviço mais pesado daquela aldeia. A mulher ela é responsável pelo cuidado com os filhos, com a alimentação, com a educação, ela também colhe os alimentos quando estão próximos, né, das suas ocas. E aí a gente vai compreender que o jovem, quando ele chega de 13, o menino, quando ele chega entre 13 e 14 anos, ele passa por alguns testes, né, para saber como é que ele tá, se ele realmente pode participar de um grupo. E aí, qual é esse teste? Primeiramente, eles fazem a pintura, né? Eles fazem um ritual com esse jovem. Existem vários rituais que é feito. Então, isso vai variando de cada aldeia, de cada grupo indígena. Um dos grupos que a gente estudou
que são o pano, ele vai falar que esse momento da transição da vida, que está passando da infância para a adolescência, ele é marcado pela pintura no rosto, né? Fazem pintura no rosto desses adolescentes e aí fazem um ritual mostrando que esse jovem, ele já é o quê? Um adolescente que ele já tem um ponto fixo dentro da aldeia, que ele já pode observar e futuramente ser ou um pajé, né? Ou ele pode ser também o xamã, dependendo da comunidade na qual ele está inserido. E para vocês fica uma atividade lá na plataforma.